Essa moça, ela foi encontrada morta pelo seu namorado dentro do seu apartamento e esse caso, ele só foi desvendado 5 anos depois e o autor do crime foi uma pessoa que ninguém imaginava. O nome da vítima é Karen Gregory. Esse caso aconteceu em 1980, Flórida, nos Estados Unidos. A Karen, ela morava com o seu namorado David, que era um engenheiro, e ele trabalhava fora, então quase nunca ele estava dentro de casa com ela. Basicamente, ela meio que morava sozinho, era um relacionamento meio à distância, mas a cada 15 dias ele ia para casa para passar um fim de semana com a Karen. Karen, na época, ela tinha 36 anos e ela tava, tipo assim, no auge da vida dela. Ela tava extremamente apaixonada pelo seu namorado. Eles estavam começando uma vida juntos no apartamento deles e ela era uma artista plástica. E ela tava começando a conseguir nome no mercado de artistas, ela tava começando a ser uma artista renomada quando tudo aconteceu. Basicamente, em novembro de 1980, o David, namorado da Karen, estava de volta para casa, mas ele achou tudo muito estranho quando ela parou de atender o telefone. Ele ligava para avisar que ele estava voltando para casa e ela simplesmente não respondia. Ele ficou 2 dias tentando ligar para ela e ela não respondia de jeito nenhum. Até o dia que ele chegou em casa e o que ele encontrou foi uma cena chocante. A Karen, ela estava deitada no chão, sem roupa, em volta de uma poça de sangue. Ele chamou a polícia para vocês entenderem um pouco a gravidade do caso. Bom, basicamente, dentro do apartamento não tinha sinais de arrombamento. A única coisa que tinha era algumas pegadas de uns sapatos por conta da poça de sangue. A Karen, ela foi abusada sexualmente. Ela estava nua e ela chegou a levar 20 facadas entre peito, abdômen e também pelo seu rosto. Foi uma morte muito brutal e as evidências que a polícia tinha naquela época para conseguir desvendar esse caso foram assim bem difíceis. Eram quase nenhuma. Então, basicamente, eles pegaram as evidências que eles tinham ali naquele momento, começaram uma investigação e essa investigação não estava chegando a lugar nenhum, porque não tinha muito o que se fazer ali naquele momento, eles não tinham tecnologias, então o caso ele meio que começou a ser arquivado. Um homem chamado George Lewis, ele era bombeiro e ele era um bombeiro muito bem renomado na cidade. As pessoas viam ele como uma pessoa muito boa. Ele tinha esposa, filhos, ele era um cara legal na sociedade. Ele queria a todo custo ajudar na investigação. No início a polícia achou aquilo meio estranho, sabe? Mas a polícia depois viu que ele era um bombeiro, ele era do bairro, então ele tinha interesses em ali ajudar na investigação por questões de segurança da própria esposa ou dos filhos, enfim. O tempo foi se passando e uma pessoa anônima chegou até a polícia e disse para a polícia investigar esse George, depois de 5 anos da morte da Karen. A polícia então perguntou por quê